Palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 26 até o 28, diz assim: E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O contexto dessa história, para a gente entender, Jacó ele havia ficado sozinho depois que fez passar toda a sua família pelo ribeiro, ali pelo vale de Jaboque. Ele então estava sozinho e à noite ele passou a noite inteira lutando com o homem. Só que a Bíblia nos mostra e nos revela que não era um homem qualquer, porém era um anjo do Senhor, o anjo que representava uma figura do próprio Deus. Então Jacó ele lutou à noite com alguém que não era simplesmente um homem, porém o próprio Deus. O próprio Deus ali, nessa pessoa do anjo, onde ele estava lutando com Jacó. E nessa luta a Bíblia nos mostra que Jacó prevaleceu porque ele resistiu. Ele estava resistindo ali a Deus, resistindo na luta. E o anjo, no dado momento, quando estava amanhecendo o dia, ele pede: me solte, me deixe ir, porque o dia já está clareando. Jacó, então, reconhecendo que não era um homem qualquer, ele fala: eu não te solto enquanto tu não me abençoar. E nesse momento, então, Deus faz algo realmente extraordinário. Deus muda o nome de Jacó. Para que a gente possa entender a necessidade de mudar o nome, que não foi simplesmente uma mudança de nome apenas, mas existe todo um contexto por trás. O nome Jacó simbolizava usurpador ou aquele que vem agarrado ao calcanhar. Jacó, ao nascer, ele nasce com seu irmão gêmeo Esaú, que nasceu primeiro. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. Por isso foi lhe dado o nome de Jacó, agarrado ao calcanhar, aquele que vem para usurpar, aquele que vem para tirar. É interessante porque Jacó fez jus a este nome. E ele realmente, em todo o contexto da sua vida, ele se aproveitou de circunstâncias onde ele roubou a bênção da primogenitura que era sobre a vida do seu irmão. Por isso seu irmão tinha o desejo de matá-lo, seu irmão ficou muito irado com ele, quis e intentou realmente matá-lo. E esse texto que nós pegamos é quando Jacó, depois de aproximadamente 20 anos, está retornando com toda a sua família, daí que ele estabeleceu, numa terra distante, voltando para sua terra natal, voltando ao encontro com seu irmão Esaú. E neste momento que ele estava voltando ao encontro de Esaú, acontece essa história, acontece isso que nós vemos aqui. É interessante que na cultura judaica, o nome ele tinha muito a ver com a realidade, com o contexto em que estavam vivendo. Tem alguns momentos, uma determinada passagem da Bíblia, onde quando a Arca da Aliança foi roubada, naquele momento uma mulher deu à luz e deu o filho Icabode, que significa foi-se a glória. Em outro momento, uma mãe estava passando por um período de amargura e deu o nome à sua filha de Mara, que significa também amargura. Então é interessante que nessa cultura, o nome que era dado à pessoa tinha a ver com a circunstância ou com a realidade ou com algo que dizia respeito àquela pessoa, aquele bebê que estava nascendo. Por isso Jacó recebeu o nome de Jacó, porque ele estava agarrado ao calcanhar do seu irmão. Jacó, esse nome, ele tinha tudo a ver com a identidade de Jacó. Sempre que se falava o nome Jacó, trazia consigo a identidade de Jacó. Porém, essa identidade não era uma boa identidade, não era uma identidade positiva, mas era uma identidade negativa. Quando se falava Jacó, dizia aquele que vem para usurpar, aquele que nasceu agarrado para realmente roubar, tirar do seu irmão. E isso era algo que Deus precisava resolver. Deus precisava tratar na vida de Jacó. Por isso eu disse antes que não foi simplesmente uma mudança de nome. Não foi apenas trocar o nome de Jacó
para Israel. Mas Deus estava tratando da identidade de Jacó. Deus queria mudar a identidade de Jacó e Deus mudou. Então, muito mais do que a mudança de nome, foi uma identidade que foi transformada. Jacó, de usurpador, ou aquele que rouba, aquele que veio para roubar, para tirar, passou a ter uma identidade de príncipe de Deus, que é isso que Israel significa, príncipe de Deus, aquele que governa, aquele que está à frente. Que mudança sensacional realmente que Jacó recebeu, não apenas no seu nome, como eu já disse, mas na sua identidade. Jacó recebeu uma nova identidade. E para que ele pudesse dar continuidade à aliança que Deus havia feito com seus pais, primeiro com Abraão, depois com seu pai Isaac, Jacó realmente, ele tinha que ter uma nova identidade. Para dar continuidade a essa aliança, ele tinha que ter uma identidade que transferisse, através do seu próprio nome, quem ele representava para Deus. Por isso que Israel, príncipe de Deus, é aquele que está à frente, aquele que realmente representa o próprio Deus. O nome de Israel simbolizava uma representação do próprio Deus. Por isso foi tão importante isso na vida de Jacó. E foi determinante para que Jacó pudesse dar essa continuidade de poder vencer e poder, através da sua vida, através dos seus filhos, realmente constituir uma grande geração, constituir uma grande nação. E foi assim que ele fez. E assim surgiu a nação de Israel. Quero dizer nesse dia que é isso que Deus faz. Deus muda a história, Deus muda a identidade. É isso que Ele faz e é isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Talvez na minha vida, na sua vida, foi imposta uma identidade negativa, uma identidade de alguém que não ia fazer nada de bom, alguém que não ia produzir nada certo. Talvez uma identidade tão contrária à verdade de Deus. E Deus pode e Ele quer mudar a tua identidade. Basta que você abra o coração, basta que você creia nesse Deus que pode fazer qualquer coisa, até mesmo mudar a tua história, a tua vida. Interessante Deus não muda simplesmente as nossas vidas, Deus muda a nossa história. Deus quer mudar a minha e a tua história hoje. Desde que abrimos o nosso coração, desde que abramos o nosso coração e demos a Ele essa liberdade para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa moldar dentro de nós o próprio caráter dEle, o seu caráter estampado em nossas vidas, impresso em nossos corações, para que nós possamos representar Deus como seus filhos. Essa é a identidade que Ele quer nos dar, de filhos de Deus. É interessante que quando nós falamos de filhos, a Bíblia nos ensina isso, e todo filho tem direito à herança. Por isso nós, como filhos de Deus, essa é a identidade que nós devemos ter. E como filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo que é de Jesus é meu e teu também. Desde que assumamos essa identidade de filhos de Deus. Basta que a gente creia, basta que a gente tome uma decisão de receber a Jesus, de aceitar e entender que aquilo que Ele fez por mim. Eu posso hoje ter toda a minha vida transformada e a minha identidade mudada. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.